Na mensagem deste vídeo, eu gostaria de que a gente pudesse conversar um pouco sobre uma prática muito antiga. Inclusive a passagem que nós vamos usar está em Deuteronômio capítulo 18. Muito antiga porque Deus já havia proibido isso. É a tática do diabo, né? A tática diabólica para poder distanciar o homem de Deus. A prática de adivinho, necromante, cartomante, benzedeira, pessoas que usam umas práticas que vêm de ideias muito erradas, que atravessou vários séculos. Inclusive nos nossos dias, ainda se usa demais estas coisas, que é abominação diante de Deus. Deus não aceita isso. E ele fala para os judeus que ele havia tirado do Egito, que provavelmente aprenderam essas práticas muito antigas por lá. Ele fala: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não vão usar essas práticas que vocês não aprenderam, porque eu não admito isso em pessoas que vão morar comigo um dia na eternidade. E ele diz bem assim no versículo 9 do capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Esse período faz parte do período da lei, onde Deus já havia dado a lei a partir de Êxodo, capítulo 19, mais 20, capítulo 20 específico, para não... Então é o período da lei, Deus estava definindo o caminho que o povo deveria seguir. E no versículo 9 ele diz: quando entrares na terra que eu, o Senhor teu Deus, te der, isso ainda estava falando da parte antiga, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Tanto vem do Egito e em outros povos que já existia naquela região de Canaã. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus te lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Deus não está brincando aqui. Deus conhece bem o outro lado de onde vive o adversário número 1 de Deus. E atrás destas coisas que o homem elaborou, que durou todos estes séculos e chegou até os nossos dias hoje, é algo abominável perante o Senhor. E não estou falando só daquele senhor ou daquela senhorzinha que fica lá mexendo com aquelas pedrinhas, com aqueles negócios, com alguns ramos. Não estou falando só sobre isso. Estou falando de muitos grupos religiosos também, que tem pessoas que chegam até a frente, talvez de púlpito, e começa a apontar e adivinhar coisas na vida das pessoas. E muito mais pessoas que nem estão caminhando para o lado de Deus, que vai procurar uma pessoa que adivinha a sua vida, que vai benzer por um problema. Isso é abominação. Ele diz: você que está chegando para mim, elimina estas coisas, porque eu não aceito isso. Por que será que Deus não aceita estas coisas? Porque Ele quer que eu e você confiamos nele, depositamos a nossa fé, a nossa confiança direto nele, que é o Senhor de nossas vidas. Nada para interromper. O único mediador que ele diz que devemos usar é Jesus Cristo. O único. E quando ele escreve a carta a Timóteo, Paulo diz isso, que há um só Deus, uma só fé, vai dizendo isso, mas o único mediador que pode levar as nossas orações, as nossas petições, o nosso sofrimento, a nossa angústia é Cristo. Ele é o mediador entre o homem e Deus Pai. Não há outro. Então, lembre bem disso. Se você quer fazer isso, você sabe que você está longe de Deus. Você não está aproximando de Deus, né? Não podemos esquecer que a antiga aliança, ela é importante para
os discípulos de Cristo. Porque você poderia falar, mas isso é lá no passado. Não, isso passa de geração em geração. Essas doutrinas erradas, que é grande no nosso meio hoje. E as antigas práticas, né, que vêm do passado, não devem permanecer hoje na era cristã. Agora vamos lembrar, é uma passagem antiga, mas toda a Bíblia, ela é uma riqueza muito grande, tanto para mim como para você. Apesar de estarmos vivendo hoje na prática da nova aliança, a antiga aliança é super importante. É aí que nós conhecemos o caráter de Deus, porque Jesus revelou ele mais ainda na nova aliança, completou o que estava chegando, né? Os santos apóstolos usaram muito a antiga aliança. Você pode ver que para pregar o evangelho, enquanto não estava escrito esses livros que nós conhecemos, os 27 livros da nova aliança, onde é que os apóstolos começavam a anunciar Cristo? Na antiga aliança. Essa prática dos apóstolos faz parte da nossa vida hoje. Muitas vezes nós apresentamos Cristo para as pessoas usando a antiga aliança. Então, você não pode falar, mas isso é na antiga aliança, não tem valor para agora na nova aliança. Tem sim, e é muito grande. Quando Deus está falando através de Paulo, ele não repetiu isso na nova aliança, mas ele repetiu algumas outras coisas que é de suma importância para todos nós, né? Ele diz que o bom despenseiro, né? Está em Mateus capítulo 13. O bom despenseiro. Você sabe o que é um despenseiro? É aquela pessoa que trabalha cuidando de uma despensa. Então, quando alguém precisa de alguma coisa, o bom despenseiro vai lá na despensa e traz coisas novas e coisas velhas, coisas mais antigas. Então, o bom despenseiro sabe usar a escritura. Ele traz para mostrar para a pessoa o que é que está acontecendo, o que é que a pessoa precisa ver naquela hora para que ele possa crescer. Em Mateus capítulo 13, no versículos 51 e 52, ele menciona assim, quando eles estavam conversando, né? Entendeste todas estas coisas? Jesus conversando com os discípulos, né? Responderam sim. Responderam sim. Então lhes disse, por isso todo o escriba versato no reino dos céus, é aquele escriba que já havia se convertido a Deus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quantas vezes eu vou ensinar a Bíblia para a pessoa? Eu vou na antiga aliança. Inclusive, é bom você aprender isso. Quando as pessoas têm dúvida como praticar a nova aliança, porque fazem uma salada da Bíblia, é bom a gente dar uma olhada em Êxodo capítulo 19. Deus está estabelecendo uma aliança com um povo, quando ele os tirou do Egito, depois de alguns meses. Ele diz, vocês vão ser para mim nação santa, povo de propriedade exclusiva, no meio de todas as outras nações. E aí ele começa a dar os mandamentos em forma de lei, para que as pessoas pudessem ficar segura e firme até o nascimento de Jesus Cristo, que é o Senhor, né? Por isso ele diz que na nova aliança, o escriba versato, ele vai no bom depósito. Como eu fiz agora, fui lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 18, mostrando para você que não confie nessas práticas. Cartomante, necromante, adivinho, benzedeira, essas pessoas que estão adivinhando que você está com uma doença, está com uma unha encravada. Não vá nisso, vá no médico. Mas confia em Deus. Está doente? O meio que Deus deixou para mim e para você, é ir aos médicos. Essa confiança, a oração. E quando você entregar para Deus a sua oração, o seu pedido, confia nele. Ele é o Senhor. Ele que nos criou. Ele tem a sabedoria maior e tudo deve ser feito conforme o que ele deseja fazer em nossas vidas. O próprio Jesus, ele obedeceu ao Pai, uma obediência tão grande que chegou à morte de cruz. Num momento ele falou, Senhor, se tiver um outro jeito, passa de mim esse sofrimento, esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Assim é que nós podemos ver que tudo que foi escrito para o nosso crescimento na vida cristã,
Então você que está se achegando para Deus, tenha bastante cuidado com as práticas mundanas que Deus não aceita e você às vezes passa a confiar mais em um homem ou uma mulher que diz que faz tal coisa e deixa Deus em segundo plano. Deus não admite estas coisas, né? Agora, você pode perguntar, José Carlos, mas como posso então saber que estas coisas da antiga aliança têm valor para que eu possa obedecer? Romanos capítulo 15, no versículo 4, Paulo deixou bem claro estas coisas para mim e para você, que podemos confiar em Deus e ter o conforto das Escrituras, ter o conforto para que a gente possa viver mais tranquilo, confiar em Deus e da mesma sorte, saber que não estamos praticando coisas erradas, né? Ele diz no versículo 4 de Romanos capítulo 15, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então você começa lá em Gênesis e vai vendo algumas práticas que vão sendo proibidas para não repetir elas. Ah, mas então você está dizendo que eu posso usar a antiga aliança como prática de adoração a Deus na nova aliança? Não tem jeito. Não há possibilidade. O peso é tão grande da nova aliança que Deus deu aos judeus e conseguiu segurar até o nascimento de Cristo. Você não vai querer voltar a sacrificar animais hoje, vai? Mas você sabe que Jesus é o sacrifício perfeito para que você possa entrar nos céus. Você não vai ter mais sumo sacerdote hoje da tribo de Levi. Você já sabe que Jesus é o sumo sacerdote que entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, lá nos céus. E eu e você, que nascemos de novo da água e do Espírito, somos o sacerdote para oferecer para ele adoração em forma de sacrifício que sai da nossa parte. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, ou segunda? Não sei, se for na primeira, você vai na segunda carta, é no capítulo 2, né? Vamos conferir para a gente ver. Para a gente ver que ele mostra que é isso. Isso, primeira carta, capítulo 2, até o versículo 6 e 7, você está vendo isso? Que nós somos o sacerdote para oferecer sacrifício em forma de adoração a ele. Também você não vai querer apedrejar os seus filhos, como está na lei, quando lhe responde. Por quê? Se fôssemos apedrejados, conforme a lei diz, quando responder os nossos pais, tenho certeza que eu não estaria aqui e acho que você também não estaria aí. Se pego um casal que está em adultério, que não são casados, era apedrejado até a morte. Então não tem como você praticar a lei. Porque a lei era dura e pesada. Então nós podemos observar que ele diz aqui, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Então, as coisas que Deus disse na antiga aliança, não precisou repetir na nova aliança. Aqui ele definiu um fardo leve, um fardo suave, que a gente possa completar a nossa carreira até o final de nossa vida, né? Assim nós podemos observar que o que foi escrito outrora é aquilo que Deus já estava abominando e que não servia para salvar o homem. Se ele deu algumas leis pesadas e duras, foi para segurar o homem daquela época mais perto dele. E quando chega na nova aliança, ele disse, olha, eu já realizei tudo isso, mas deixei como exemplo, como um bom depósito, para você ver aquilo que eu não quero que aconteça mais na nova aliança, porque agora é um povo que já está bem perto do fim para chegar até onde está Deus na eternidade. Mas ainda podemos ficar meio na dúvida. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele deixa bem claro estas coisas, né? Podemos dizer, no versículo 11 nos ajuda bastante. Capítulo 10, quando ele está dizendo que as pessoas que estavam ignorando o que Deus estava fazendo, enquanto Deus estava cuidando daquele povo na antiga aliança, tirando da terra antiga, trazendo para a terra nova, tirando o lamaçal do pecado, trazendo para a nova vida, que é atravessando o deserto, passando por aqueles lugares, Paulo repete estas cenas. Não quero que vocês sejam ignorantes como aquelas pessoas do tempo antigo, né? Lembra que todos que passaram pelo Mar Vermelho,
né, atravessaram o Jordão, eles foram batizados, lavaram os seus pecados com água pura. Mas ele diz no versículo 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, porque Deus pegou o quê? Quando voltar à idolatria, essas práticas erradas, né, que eu já citei na Deuteronômio, Paulo falou, olha, Deus não aceita isso. Quando atravessaram o Mar Vermelho, logo depois começou de novo esses rituais de coisa errada, Deus os exterminou naquele dia, muita gente. Ele fala no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns, né, daqueles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir, e não pratiquemos imoralidade, como alguns o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000 pessoas. Não vos ponhais o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis contra alguns deles, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Aí ele diz, estas coisas que estão na antiga aliança, que nós estamos vendo lá em Deuteronômio e daí por diante, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Advertência nossa. Se você quer morar com Deus, está chegando para Deus, está aprendendo a boa palavra do Evangelho, não aceite isso na sua vida. Muitas práticas são erradas e as pessoas conservam até hoje, desde os tempos remotos da humanidade na Terra. E Deus não admite tal coisa. Deus sempre quis que o homem estivesse olhando para Ele, de coração aberto, mente aberta, olhando para Deus e confiando nele em todo o tempo. É assim que precisamos agir em nossos dias hoje. Não confie. Necromante, cartomante, adivinhos, murmuração, benzedeira, curandeiro, sai fora dessa prática. Isso é abominação contra Deus. O único mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas. Se você já é inscrito no canal, seja sempre bem-vindo. É uma alegria, de novo, conversar com você. Procure ser um mensageiro do Senhor sempre que possível na sua vida. Entra no canal, escute uma mensagem, uma aula, envie para quem você ama também no Senhor, para que ele possa estar no seu aconchego, aprendendo do Senhor e crescendo para se tornar um filho verdadeiro de Deus. Se você só está visitando o canal, seja sempre bem-vindo. Se gostaria de receber as notificações quando eu posto mais vídeos, tem procurado a cada semana postar vídeos novos. Seja bem-vindo. Inscreva-se em nossa página, seja um mensageiro do Senhor também. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer todos os obstáculos do maligno que tem entre nós